CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Nosso assunto hoje é carregamento de celular. E nós fizemos uma enquete com os nossos ouvintes no Twitter e no Instagram. E a gente vai saber agora como é que tá. A gente já deu uma parcial, vamos dar outra parcial agora sobre essas enquetes. Vou começar com o Instagram. Adalberto, como é que tá por aí? Quais são as opções para o Gilberto ouvir, para o Gilberto saber? Vamos lá, bom dia, Gilberto. Bom dia. Estamos perguntando aí para os nossos internautas como que você carrega o seu celular aí no dia a dia e demos as seguintes opções. Na tomada, ele fica ali a noite toda, carregador sem fio, powerbank com fio ou carrego aos poucos. Patrícia, tá disparado na frente. 94% Uau. dos internautas dizendo que fazem com a tomada, fica ali na tomada a noite toda, contra 6% que estão dizendo que carregam aos poucos. Ninguém votou no powerbank nem no carregamento sem fio. Ninguém, 94%, Patrícia. Mas a gente, inclusive, iniciou a enquete, né? Era por volta ali de 9h30, 9h40, tava com 92%, ou seja, aumentou a quantidade de internautas dizendo que ele fica ali carregando a noite toda ali na tomada. Você também? Eu sou desses. Eu sou dessas também, tá, Gilberto? Eu ia dar o Eu também. Já deu o Meu Gilberto celular também. eu quero até aproveitar e já deixar a pergunta pro Gilberto, porque eu faço isso a noite toda, só que quando chega meio-dia, 1h da tarde, o meu celular já tá com a bateria quase zerada, Patrícia. Eu não sei o que tá acontecendo. Será que tem alguma influência? Tem pergunta de ouvinte sobre isso também. Vamos saber no Twitter. Pedro, como é que tá aí? Então, Patrícia, lá no Twitter, os nossos internautas em @CBNVitória, 92% deles dizem que deixam o celular na tomada a noite toda e 8% carregam aos poucos. Como eu tinha destacado antes, o povo dos novos modelos de carregamento ainda não apareceu, 0%. E aí, tá vendo? O pessoal é bem tradicional, hein, Gilberto? Você também carrega a noite toda? A noite Eu toda, também. Patrícia. Tá vendo? A maioria carrega, larga lá pra dormir, deixa carregando de noite, pega de manhã e nisso vão pelo menos 6, 8 horas de telefone na tomada. Exatamente, Patrícia. É uma questão mais comum. Normalmente os celulares, eles no uso normal, cotidiano, a bateria dura o dia inteiro. Obviamente que quem usa bastante, aí como o Adalberto aí deve usar bastante o celular, a bateria acaba zerando, né, no meio do dia. E aí tem que usar alguma alternativa, ou levar um carregador junto com ele, ou então usar um powerbank. Mas, em geral, as pessoas no dia a dia, os celulares já têm mais ou menos os fabricantes, com raras exceções, já ajustado, né, a capacidade da bateria com o uso médio do aparelho, que duraria um dia inteiro, então à noite deixa para carregar, no outro dia a bateria está carregada de novo em relação a isso. Uhum. Então, mas mesmo assim a gente tem algumas cargas, como, por exemplo, os próprios fabricantes, eles também olham que as pessoas muitas vezes precisam, né, de carregar rapidamente o celular, né? Porque exatamente nesse caso, no meio do dia, eu preciso carregar o celular rapidamente, eu não posso deixar ele ligado na tomada, muitas vezes 2 horas para carregar completamente o celular, para que eu saia com ele de novo, né, comigo na rua ou num outro compromisso. Então, eles têm investido bastante, os fabricantes investido bastante no que eles chamam de carga rápida, que é a questão de um sistema de controle, né, e um carregador especial. E aí é importante a gente falar sobre isso, porque o processo de carga rápida dos fabricantes, é importante que você use o carregador do próprio fabricante. São carregadores muito potentes, carregadores que entregam uma quantidade grande de energia de uma única vez para o aparelho, mas tanto o carregador quanto o celular precisam estar preparados para isso, senão você acaba exaurindo, né, a bateria antes do tempo. Então, ou seja, a carga rápida, funções desses aparelhos mais modernos, que você tem, por exemplo, uma carga em 20 minutos, por exemplo, em algumas situações você carrega completamente um celular, mas para isso você precisa de ter um carregador específico para a carga rápida e também o que o aparelho tenha preparado para isso, porque ele, na verdade, o que ele faz é ajustar uma quantidade de energia que está sendo entregue para a bateria de forma crescente, depois de forma decrescente, né, para que a bateria não sofra um choque de energia muito grande e também você não acaba não prejudicando a própria durabilidade da bateria. Então, existe essa situação de carga rápida. Curioso isso, né? Curioso isso, porque o próprio telefone ele já te oferece uma opção de carga rápida. Demora aí 1h30 para ele carregar 100%. Agora eles querem carregar, a opção é carregar em 20 minutos.
Isso, exatamente. Tem carregadores hoje de 65 watts de energia, até mais do que isso, 80 watts de energia, enquanto um carregador convencional é 20, 30 watts. Então, ou seja, é bastante energia, mas, de novo, é um ajuste que o carregador faz junto com o aparelho. Então, o sistema de carga mais o sistema limitador de corrente para o celular, que permite que eu tenha uma carga extremamente rápida, né, para esses aparelhos, nesse caso aqui. E ela, Então, ela carrega rápido, mas ela gasta no tempo que eu preciso, né? Ela não carrega. exatamente. Depois que a carga está rápida, a descarga, vamos chamar assim, o uso do aparelho é normal como um aparelho convencional. O que o usuário ganha exatamente é um tempo extremamente curto de carga da bateria do zero, né, do, sei lá, 10%, 20% até o 100% da bateria. Então, é uma situação bem interessante nessa situação. Existe a carga lenta, que é a carga convencional, dos carregadores convencionais, até aparelhos mais antigos também. É importante lembrar, inclusive, que a carga rápida, ela funciona para os aparelhos mais novos. É interessante observar isso. Não adianta você pegar um carregador feito para carga rápida, esses carregadores muito potentes, e colocar um aparelho mais antigo. Inclusive, você pode ter problema em relação a essa situação. Então, a carga rápida, ela vale para os aparelhos mais novos, né? Novos Então, é bom... de que ano para frente? Normalmente, de 2 anos para cá, já tem modelos, já tinha modelos já que tem essa função. Não são todos, então por isso que é importante que ou você, ao comprar, ou você a verificar isso, dá uma olhada na configuração do seu aparelho, né, para verificar se ele tem essa possibilidade de utilizar carregadores de carga rápida nele, né, para isso. Dancei, o meu já não dá mais. Agora, fala, pode falar. Nós temos a carga lenta, que é a carga convencional, né, que é o que carrega, demora 2 horas, em algumas situações 2 horas, 1h30, 2 horas, para ter a carga 100% do aparelho. Engraçado, esses dias eu botei o celular para carregar no notebook, né? Aí apareceu lá, 6 horas para a carga completa. Eu falei, what? Como assim? Botei na tomada, 1h15. Então... Essa é a situação. Por quê? Porque a USB, né, dos computadores, eles oferecem, ou eles entregam uma quantidade de energia muito menor do que o carregador de parede, né? A mesma coisa quando a gente leva, por exemplo, o celular para o carro e liga lá no USB do carro, ou tem aqueles carregadores, aqueles adaptadores, né, que liga no isqueiro do carro, sai do USB e liga no celular. Se você observar, também o celular vai levar uma quantidade imensa de horas para carregar completamente. Por quê? Porque a energia que a interface USB dos computadores e desses carregadores veiculares entregam uma energia muito menor do que no carregador de parede, né? Então, com isso, você tem uma carga muito extensa para estar completamente carregado. E esses carros que já vêm com saída USB? Então, alguns carros fornecem uma energia um pouco maior, né, para isso. Então, você vai ter uma carga um pouco menor, vai ter um tempo um pouco menor de carga da bateria. Isso depende muito de interfaces. Cada modelo de carro ou cada carregador veicular tem lá as suas limitações. Então, basicamente, não tem uma regra geral. Você tem que observar cada modelo diferente. Eu já peguei carro de aplicativo que tinha o cabo de USB, aliás, com todas as saídas, todos os tipos de saída. Eu achei aquilo tão legal. Inclusive, eu usei para carregar o meu um pouquinho e chegou rapidinho ali a 25%, né? Uma viagem de 15 minutos. Eu falei, gente, como carregou rápido. Aí, como eu falei, depende muito do modelo do automóvel e do modelo do carregador que você está usando, um carregador veicular, né? Então, de novo, tem carregadores que fornecem uma quantidade de energia maior e outras menores. Aí, com isso, a gente tem uma variação do tempo de carga. Né? O dele era USB, era uma saída USB, não era no isqueiro, não. Era uma saída USB. Entendi. Mas então foi muito legal isso. Né? Aliás, fica a dica, viu, gente? Carro de aplicativo aí, tem um carregadorzinho ali, que às vezes sempre tem um passageiro no sufoco, como eu estava aquele dia e precisei. Também, Patrícia. Oi? Já me salvou a Adalberto também já foi salvo. Pedro também? Já foi Patrícia. salvo por um carregador veicular de celular? Não, Patrícia, não. O Pedro é o mais prevenido de todos. Mas às vezes a gente gasta mais o celular do que imaginava, e aí a bateria vai embora. Isso vale, inclusive, Patrícia, para os power banks, aquelas baterias externas que a gente compra e leva. Muitas vezes a pessoa leva na bolsa, porque vai estar indo para um lugar que não tem como ligar o carregador de parede, ou que não tem como ficar parado num certo lugar esperando a carga da bateria. E aí você tem um power bank, naquela bateria adicional, que você pluga no celular também. Os powerbanks também têm essa diferença. Eu também tenho powerbanks de carga muito rápida
e powerbanks de carga mais lenta também. Então, é interessante, inclusive, observar isso na compra do aparelho, desse acessório, né? Vamos chamar assim. Eu, por exemplo, tenho 2 powerbanks, né? Um deles tem uma carga muito rápida, eu coloco no aparelho aqui, rapidamente ele faz 100% da carga do meu celular, e outro que é um powerbank até maior, mas ele tem um fornecimento de energia menor, então ele demora bem mais para carregar meu celular. E tem que comprar um power bank de acordo um pouco maior do que o que você precisa de bateria, né? Porque ele gasta bateria enquanto ele carrega o seu telefone. Exatamente. Então, assim, é interessante você observar na especificação do seu aparelho, por exemplo, tem o meu aparelho aqui, tem a bateria dele é 4.000 mAh. Então, você olha lá, tem 4.000 MWH, né? Ou seja, miliampere-hora. mAh. E aí, o Power Bank ele também tem uma especificação. Então, se a sua bateria do seu celular tem 4.000 mAh e o seu Power Bank tem 8.000 mAh, quer dizer que você, teoricamente, vai conseguir dar 2 cargas completas no aparelho com esse Power Bank, não é para isso. Se o Power Bank, por exemplo, tem 4.500 mAh, né? E sua bateria tem 4.000 mAh, basicamente você vai conseguir fazer uma recarga completa do celular com esse power bank. Depois você vai ter que recarregar o power bank também. Carregando o power bank e deixando ele de stand-by, ele descarrega? Muito lentamente. Descarrega, né? Ou seja, porque a bateria, o sistema interno, né, de qualquer tipo de bateria, ele não é o gasto, a perda não é zero. Então, ou seja, ele normalmente descarrega, mas de forma muito lenta, não é rápido, não. Ele demora dias, né, para acusar algum tipo de queda, né, da carga da bateria do power bank para isso. Uma coisa interessante, a gente está falando de carga também, sobre a recarga sem fio, né? Ou seja, essa recarga sem fio, que é super confortável, né? Você simplesmente colocar o aparelho sobre uma superfície e ele faz a recarga do aparelho sem precisar de cabos. Essa recarga normalmente ela é lenta, ela não é uma recarga rápida. A recarga rápida que a gente tem hoje são recargas via cabo, né? É uma recarga razoável, né? Ou seja, mas é uma recarga lenta nessa situação. Inclusive, tem power banks, né, que tem carga sem fio. Então, assim, power banks que eu simplesmente coloco o aparelho por cima do power bank e ele já carrega o aparelho, a bateria do aparelho automaticamente, sem precisar de cabo também. Já tem celular que compartilha a bateria, né? O meu faz também. isso. Eu boto o meu com o meu marido e passo parte da minha bateria para o celular dele. Exatamente. É o mesmo princípio, né? O princípio é exatamente o mesmo, ou seja, na verdade tem na parte de trás dos aparelhos tem uma bobina, né? E essa bobina consegue induzir uma energia, né, eletromagnética numa outra bobina que está no outro aparelho ou dentro do power bank para fazer essa transferência de energia. Todos os celulares já vêm com isso, porque o dele não faz, só eu consigo carregar o dele. Não, na verdade, só os aparelhos bem topo de linha, vamos chamar assim, que hoje tem a recarga sem fio, né, para isso. Em geral, a grande maioria dos aparelhos não tem esse recurso. Tem vários ouvintes participando com a gente, Gilberto, mas só mais uma pergunta. Com essa história de carga rápida e fabricantes que não estão colocando mais carregadores nos celulares, como é que a gente fica no meio disso? Então, essa é uma questão que está em discussão, né? Ou seja, inclusive o Procon já multou a Samsung e a Apple por causa disso, por não estar fornecendo carregadores dentro da caixa, né, dos aparelhos novos. E eles voltaram a fornecer ou toda vez a pessoa vai ter que... tá. Voltaram a fornecer. Você tem que entra em contato com a Samsung ou com a Apple, nas lojas da Apple, inclusive, e eles estão fornecendo, sim, o carregador. Né? Voltaram a fornecer o carregador exatamente por causa desse movimento do Procon, né? De exigir essa situação. Então, e aí é interessante observar que carregador está sendo fornecido nesse momento. Se é um carregador de carga lenta ou um carregador de carga rápida nesse caso. Observação interessante também, Patrícia, você falou que aparelhos antigos que não têm recarga por aproximação. Né? Por aproximação. Existem capinhas para esses celulares mais antigos que a bobina está embutida na capinha, e aí tem um cabo da capinha que você conecta no aparelho, e aí você transforma um aparelho que não tem recarga por aproximação em uma recarga por aproximação para esses aparelhos também. Que legal. Gilberto, vamos aos nossos ouvintes aqui, olha. O Marcos, olha, eu carrego o meu à noite após as 10 horas e fica até 3, 4 horas da manhã. Deixa eu ver aqui quem mais também. O Júnior, carrego na tomada toda noite e talvez por isso a bateria tenha viciado e demore horas para carregar depois. Tem isso ainda de bateria viciar? Isso que eu ia comentar, uma boa
pergunta do nosso ouvinte. Hoje em dia as baterias não se viciam mais. Na verdade, o que acontece com as baterias, né, é que elas, como é um processo químico, ela tem um prazo de validade. Então, à medida que você vai usando e fazendo ciclos completos de recarga, né, ela vai perdendo a capacidade de acumular, né, energia. Então, é normal que o aparelho, depois de alguns anos de uso, né, e aí, inclusive, essa vida útil aumentou bastante. Então, eu digo assim, depois de 2 anos e meio, 3 anos, é normal que a bateria comece a durar menos, né? Por quê? Porque a capacidade da bateria de armazenar energia, fornecer energia para o celular, também diminui. Então, ou seja, essa é uma questão que assim, não tem essa questão de viciar. O que acontece basicamente é essa questão da bateria No uso dela realmente fica mesmo, né? velha. Né? O Exatamente. ciclo que você fala é quando atinge 100%, né? Porque, por exemplo, Então, temos ouvintes aqui que carregam aos pouquinhos, carrega 20% aqui, 30% lá. Quando soma 100% é que é um ciclo completo. Então, o que acontece, né? Nesse caso, Patrícia, a recarga, o ciclo, né? O que é considerado um ciclo na bateria, né? Nesse caso, é você recarregar completamente. Então, vamos imaginar que você, por exemplo, Eu estou com liga... 30% da minha bateria, boto na tomada, mas não vai chegar a 100. Eu tiro quando ele chega a 70%, ou seja, ele carregou 40% ali. Isso. Então, o ciclo ele é contado quando você tem uma recarga de 100% da bateria. Então, por exemplo, imagina que no primeiro dia você tinha 40% da bateria cheia e você carregou até 100%. Então, você adicionou... Gilberto? Opa, cadê Gilberto? Gilberto! Nada, vamos tentar refazer com o Gilberto. Enquanto isso, eu vou registrando aqui os nossos ouvintes. Deixa eu ver. Então, ó, Júnior, não tem essa de bateria viciar, não, tá? Você tem que ver quantos anos aí tem seu aparelho, porque já pode ser o desgaste natural da bateria. Deixa eu ver a Silvia dizendo: carrego a noite toda porque eu vou mimir. Meu celular carrega em quase 40 minutos. A Silvia conosco aqui. Gilberto voltou? Gilberto? Voltei. Vamos lá, voltei. então. Então, só essa questão do ciclo, né? Ou seja, o que é considerado um ciclo da bateria? Basicamente, é você ter um evento de recarga da bateria do 0 até 100%. Então, vamos imaginar que no primeiro dia você tinha 40% da bateria cheia e você carregou até 100%. Então, você adicionou 60% da carga. No segundo dia, você tinha 80% da bateria cheio e carregou até 100%. Então, você adicionou mais 20%. Então, somando 60% do dia anterior mais 20% do dia seguinte, então você tem 80% de um ciclo, né? Aí, no outro dia, você tinha também 80% da bateria cheia e você adicionou mais 20% para dar os 100%. Então, nos 3 dias, somando, deu 60%, mais 20, deu 100%. Ciclo. Contou um ciclo da bateria. Então, não é exatamente uma noite que você carregou o celular, isso é um ciclo de recarga da bateria. Não é. Na verdade, ele é contado em quanto de energia você deu para gerar o 100% da bateria. Tem muito ouvinte aqui dizendo que carrega de noite e só tira no dia seguinte. Ou seja, durante a noite ele termina de carregar e fica horas ligado na tomada. Isso. Tem problema? Isso é uma pergunta também legal. Nos aparelhos muito antigos, isso tinha problema, porque não tinha um ajuste do carregador e do aparelho de limitar a quantidade de energia que era fornecida para a bateria. Então, mesmo com a bateria 100%, ele continuava fornecendo uma quantidade grande de energia para a bateria, o que desgastava rapidamente a bateria. Hoje em dia, os aparelhos novos, assim, bastante, não precisa ser muito novo, não, ou seja, né, aparelhos de 4 anos para cá, já tem uma tecnologia que o carregador e o próprio celular, quando a bateria chega a 100% de carga, ele diminui a quantidade de energia que o carregador entrega para a bateria. Então, ou seja, ele preserva a bateria nesse caso. Então, além do problema, né, de gasto de energia, vamos chamar assim, né, porque o carregador está conectado na tomada, mas para a bateria e para o celular, isso não é o mais problemático. O Marcos está aqui perguntando se você pode usar o carregador de outro telefone. Pode, Marcos, mas tem que observar muito bem que carregador é esse, qual é a quantidade de energia que ele fornece, porque exatamente quando você usa um carregador de uma outra marca que não é do seu celular,
os parâmetros podem ser um pouco diferentes, entendeu? Então, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado nessa situação. É a mesma pergunta da Renata, né? O celular com carregadores de marca diferente do seu, mas aí, aproveitando a pergunta dos dois também, é a mesma marca, mas um é de um modelo muito antigo e outro modelo muito novo. Dá problema também? Esse é um problema menor. Na verdade, o que pode acontecer é que se você tem um carregador muito antigo, um aparelho muito novo, ele vai entrar na carga lenta, né? Vai demorar não vai ter pra carga carregar. rápida, basicamente. Não vai dar para carregar, mas vai entrar na carga lenta. A Giovanni também perguntando sobre a misturar as marcas dos carregadores. O Gladson dizendo que bota para carregar no modo offline, no modo avião, que é mais rápido. Isso, essa é uma questão interessante, porque quando você carrega o aparelho, ele está com o modo de 4G ligado, Wi-Fi, Bluetooth, na verdade está consumindo energia, né? Nesse caso. E aí a quantidade de energia que o fornecedor está, que o carregador está fornecendo para o celular, ela vai ser, em parte, vai ser utilizada para carregar a bateria e, em parte, vai ser utilizada para alimentar esses circuitos que estão ativados, né? De 4G, Wi-Fi, Bluetooth, tela, né? Por exemplo, a tela acesa que consome bastante energia. Se você coloca em modo avião, você desconecta toda essa parte dos circuitos de comunicação, de 4G, Bluetooth, Wi-Fi. Então, toda a energia praticamente, você desliga a tela, vamos chamar assim também, deixa a tela desligada. Então, toda a energia, ou grande parte da energia que o carregador está fornecendo para o celular, está indo para a carga da bateria. O que você vai ter é um tempo de carga menor também, né, para isso. E para a gente encerrar, o Douglas, olha, minha bateria está chegando a 15% e o telefone desliga. Eu tenho que trocar a bateria já? Isso já é um sintoma de que a bateria já está no fim da vida útil, né? Ou seja, quando a bateria ela chega a um nível muito baixo, ela não consegue manter o celular ligado, então ela cai rapidamente. A fornecimento de energia para o celular, ele desliga. Então isso pode ser um indício já que está na hora de trocar a bateria. Aí a pergunta é, troca a bateria ou troco de celular? Né? Essa é uma pergunta comum também. Porque né? dependendo do preço, é melhor trocar o celular logo, né? Exatamente. Então, assim, normalmente, se o celular é um celular recente, né, a troca da bateria é uma questão interessante financeiramente, né? Agora, se o celular é muito antigo, né, e você já está pensando em trocar, né, por alguma situação, esse é um bom momento de trocar também o celular nisso. Mas, economicamente, em geral, a troca da bateria é mais interessante, né? O Luciano aqui dizendo que antigamente as baterias eram de carvão ativado e hoje é de lítio. Essa tecnologia que dispensa aquela questão do vício da bateria, né? Isso, as baterias de lítio, que são as baterias atuais, elas têm essa vantagem de não ter essa memória, né, para isso, mas elas são baterias que quando, por exemplo, expostas a fogo, temperaturas altas, ou mesmo que ela sofra algum tipo de perfuração, ela tem essas questões de explodir, né, ou pegar fogo, então, ou seja, tem esse senão das baterias. Por isso que eles estão num invólucro lacrado, né? E a gente não deve, inclusive, jogar no fogo, não deve fazer nenhum tipo de furo na bateria, porque isso pode causar uma explosão. Gilberto, queria agradecer, 11h30, a gente já está caminhando aí para o Repórter CBN. Bombamos aqui de participação dos nossos ouvintes. Rapidinho, a enquete continua igual, Adalberto? Continua, Patrícia. Vamos dar uma atualizada aqui agora. Nós temos... não, deu uma diminuída, Patrícia. Olha. 83% agora estão dizendo que deixam aí na tomada a noite toda e 17% estão nesse esquema aí de carregar aos poucos. Aos pouquinhos. Ninguém ainda nas outras duas, Powerbank e sem fio. E no Twitter? Temos alguém que carrega com carregador sem fio, Patrícia. Olha, abemos tecnologia. Abemos novas tecnologias. 3,8% dos nossos internautas carregam com carregador sem fio. 88,5% ainda estão lá no tomada a noite toda. E 7,7% carregam aos pouquinhos. Powerbank está embaixo, você viu, né, Gilberto? Exatamente. Mas eu uso e me salvou já de muitos apertos. Situações, a mim também. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Patrícia. Um excelente final de semana para você, para toda a equipe da CBN, para os nossos ouvintes. Obrigado pelas muitas participações. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso aí. Bom final de semana para você, querido. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.